Hoje, terça-feira, dia 2 de julho. E, gente, eu vou ter que ser sincero com vocês. Não tem como a gente não deixar de falar aí do que tá acontecendo com o Arthur, a Maíra. Especialmente a Maíra, né? Porque foi ela que respondeu. O Arthur meio que já deixou o assunto pra lá. Agora, no caso da Maíra, parece que ela não deixou o assunto tão pra lá assim, né? Hoje ela respondeu, fez um vídeo aí falando sobre respeito e tal. E aí a gente vai ter que botar o vídeo da moça aqui, né? Porque afinal ela tá cobrando respeito e a gente vai ter que falar sobre isso também. Mas enfim. Hoje também rolou a treta ali da Kay com a Márcia Fu, hein? Eu falei pra vocês que ia rolar a entrevista da Márcia Fu com a blogueirinha. E aí a Márcia Fu falou umas coisas engraçadas lá, porque vocês sabem, Márcia Fu saiu da Fazenda e tal, lá completamente, é um personagem completamente novo dentro da Fazenda, e muita gente não tinha percebido o quão icônico a Márcia Fu era e tal. E aí depois que a Márcia Fu sai da Fazenda, ela não teve tanto tempo assim para ter um pós, porque ela já saiu de lá e já foi direto ali o BBB, então ela não teve esse tempo. Agora ela foi e começou a aparecer, começou a fazer de novo as coisas que ela fez na época da Fazenda. E isso foi bastante engraçado. Mas uma das declarações dela deixou a Kay Alves bem pé da vida, viu? Então a gente vai ter que falar da Kay, a gente ainda vai ter que comentar aí sobre a Kay também. E por falar aí também no meio dessas coisas todas, Deolane e Fiuk de novo, né? Deolane hoje fez uma live, detonou o Fiuk, que em resposta também fez uma outra live para falar da Deolane. Aí um detonando o outro, só que aí o Fiuk disse que a Deolane tá fazendo de tudo pra ele odiar ela, só que ele disse que não vai odiar ela porque ele tem um carinho por ela. E aí ela acusou ele de fingir, de botar um teste falso de gravidez. E, ai, gente, só vocês vendo, não tem como ficar só falando aí pra vocês, né? Então, bora lá, bora acompanhar. Tem a Camila também, ex do Buda, que tá confirmadíssima na Fazenda, segundo o Léo Dias. E aí, ela postou um vídeo ontem, não deu tempo de falar desse vídeo, mas ele tá repercutindo hoje, então o vídeo continua, de uma certa forma, valendo. Nesse vídeo, ela disse que finalmente ela vai voltar a assinar o nome dela de solteira. E aí vai ser interessante ver, né, quando ela entrar na Fazenda com o Buda lá. Imagina ela dar de cara com o Buda no paiol, né? Mas enfim, bora lá, né? Bora logo começar com o que vocês estão doidos pra saber. Justamente essa treta aí do Arthur com a Maíra Card. Olha só, não tem por onde começar, a não ser falando aí dessa treta, né? Só que assim, eu já te contei essa treta no vídeo anterior. Eu vou pegar o gancho de lá, que foi justamente a namorada do Arthur, a Jenny, falando nesse post aí. Ela chama o padrasto de pai, por livre e espontânea pressão, porque mora com eles e passa mais tempo na casa da mãe. Agora, a atitude feia, a culpa é do pai, que ela tanto fala que é ausente. Jejum de internet urgente. Ela fala isso aí, obviamente, para a Maíra. E aí ontem eu falei para vocês que a Jenny postou um vídeo lá na internet, nos stories dela, falando que ela queria respeito pela família dela, que ela estava pedindo respeito pela família dela, que ela estava pedindo ali respeito por tudo que ela estava precisando e tal. Então não tem como eu não postar e mostrar esse vídeo de novo aqui para vocês, dela falando sobre o respeito que ela precisava para lidar com essas questões. Então vamos ter que buscar esse vídeo de novo aqui. Eu estou buscando o arquivo aqui desse vídeo da Jenny falando sobre respeito, sobre o que ela estava precisando ali, porque afinal ela disse que ela era da família também, que ela também estava passando por essa situação e que ela também tinha o direito de opinar sobre o que estava acontecendo na casa dela.
Até aí, gente, eu não vou dizer que a moça está errada não, porque afinal é também a casa dela, é também as coisas que envolvem a família dela. E se é as coisas que envolvem a família dela, ela tem todo o direito de aparecer, ela tem todo o direito de falar, ela tem todo o direito de se posicionar, ela tem todo o direito de se colocar aí. Mas vamos ser sinceros numa coisa. Quando a Jenny fala sobre respeito, ela também está falando aí sobre a forma como a Maíra se coloca diante dessa situação. Já que a Maíra pede respeito, ela também precisa dar respeito aos outros, né? Enfim, é melhor vocês verem um vídeo para a gente dar uma relembrada nessa situação, para aí vocês entenderem o que foi que a internet fez ontem, e aí vocês vão ter muito mais clareza para entenderem aonde é que a gente quer chegar. Porque afinal a internet foi lá e foi buscar algumas coisas sobre a Maíra lá do passado. Olha só. É que o Brasil inteiro pode falar sobre, pode comentar, pode opinar e eu tenho que ficar calada, quieta. Porque senão eu vou estar sendo a biscoiteira, ou eu vou estar sendo a que defende macho e amanhã pode ser eu, ou a filha não é minha, então não devo me meter. Gente, é sobre minha família. O que foi falado hoje diz respeito a mim e diz respeito ao meu lar. Foi colocado em questão os meus valores, o meu caráter. Não só meu, mas como do Arthur também. E não é questão de defender macho. É questão de defender eu mesmo, sabe? Porque se eu e o Arthur a gente mora juntos e automaticamente a Sofia convive comigo, o que ela quis dizer? O que ela quis dizer com isso? Essa declaração dela. Então, é difícil aguentar calada, é difícil ouvir esse monte de coisa e ficar quieta, sabe? A gente aqui não diz respeito lá de ninguém, então eu exijo respeito comigo, com o Arthur e com o meu lar, porque a gente não faz isso com você. Respeito é muito bom e eu gosto, sabe? Eu acho que já deu, eu acho que o que ficou no passado ficou, o passado tem que ser superado, eu não tiro a dor dela como mulher ou o que ela sofreu no relacionamento. Em nenhum momento eu falo sobre isso, porque cada um sabe o que viveu. Mas hoje, cada um vive seu relacionamento, cada um tem sua família. E certos tipos de coisa não tem que ser levado pra internet, tem que ser resolvido dentro de casa, sabe? Não tem que levar pra internet e colocar um culpado em alguém. Os dois estão criando uma filha, é uma pessoa, é um ser humano. Eles têm que tentar o máximo ser unidos. Mas sabe qual é o problema? A falta de superação não deixa isso acontecer. A necessidade de vir para a internet e fazer polêmica com absolutamente tudo é maior e é mais importante do que a filha. Agora, uma coisa que deveria ser falada e não ficar procurando um culpado pela situação que aconteceu é que a Sofia, gente, é uma menina de 5 anos e que está sendo exposta de uma maneira absurda, tá? E lembrando que ela tem apenas 5 anos de idade. Então, não é porque ela é filha de artista, que ela é filha de famoso, que ela não tem direito de errar. Toda criança, gente, já falou alguma besteira. Eu, quando era criança, eu já falei. Sabe, você que tá aí, seu filho... Será que seu filho nunca te fez passar alguma vergonha? Sabe? Não existe um culpado pra isso. Ela pode ter ouvido na escola, ela pode ter ouvido de uma amiga. Crianças falam mesmo. E a gente tem o quê? Que ter o papel de educar, de falar que tá errado, de repudiar aquela fala, sabe? E não trazer pra internet um assunto que tem que ser resolvido dentro de casa. Então isso é muito triste. E a menina tá sendo exposta de uma maneira, assim, muito chata. E que eu fico muito triste por isso. É o que mais me deixa triste. Mas não, porque é famoso ou porque é artista. Gente, o vídeo é um pouco longo, tá? Mas o ponto principal foi o que ela falou aí. Que a Maíra não superou o que aconteceu, que a Maíra parece que ainda tá vivendo ali do passado, que a Maíra ainda tá vivendo a história que ela tinha com o Arthur no passado, porque afinal Maíra teve toda uma carga junto com o Arthur ali e tal. Quem lembra da história dos dois, né? Porque afinal Maíra se casou com o Arthur em 2017, um casamento forçado, inclusive, né? Porque afinal o Arthur, pelo que eu lembro, foi um casamento surpresa. O Arthur mal sabia que ia se casar com ela. Quando ele acordou ali, ele estava, não acho que era no resort, numa coisa assim. Quando acordou, já estava lá uma cerimônia de casamento. Esse vídeo virou viral na época,
Acho que foi em 2017, mais ou menos. E aí, isso foi se tornando algo complicado. Isso também foi dando indício de que o relacionamento dele com ela, com a Maíra, foi bastante tóxico. Então, o relacionamento dos dois já dava indícios desde o começo que não era algo saudável. E a partir daí, gente, Maíra, vocês sabem, ela respondeu, Maíra colocou ali. O Arthur ontem, ele já tinha deixado claro que essa história aí, que envolvia criança e tal, isso não foi de fato aprendido na casa dele. Ele falou que isso veio da casa de outras pessoas, que não foi da casa dele, que foi da casa de outras pessoas e tal. Eu vou ter que passar o vídeo dele de novo aqui, porque afinal é onde ele faz essa acusação aí para Maíra, é onde ele joga e devolve isso para ela, para a gente poder chegar no ponto aonde eu preciso chegar nessa história toda. Então vamos relembrar aí o que foi que o Arthur falou. Olha só. Já tô vendo aqui matéria que saiu no Léo Dias. Engraçado. Bom, vamos lá. Não vou ficar calado, não. Vamos falar, então. Já que vocês querem que eu fale, eu vou falar. De fato, a minha filha volta bem diferente. Quando ela vem na minha casa, ela volta para casa da mãe dela bem diferente. Porque quando ela chega aqui, rapaz, é complicado o negócio quando ela chega aqui. Então, ela de fato volta bem diferente. Ela volta mais calma, ela volta mais educada, ela volta falando coisas que ela não falava. Eu tô ofegante, cara, porque eu tô muito tempo calado. E tá difícil ficar calado. Mas, enfim, de fato ela volta bem diferente mesmo. E ela foi repreendida, sim, aqui em casa. Ela nunca falou isso na minha casa. Nunca falou isso na minha casa. E isso é uma coisa que ela não aprendeu aqui em casa. E outra coisa bem importante, que quem me acompanha aqui já sabe. Aqui eu não falo sobre dinheiro, sobre ostentação. Eu não falo sobre... para minha filha não tem essa diferenciação do quanto é mais caro, do quanto não é. Não existe isso. A gente não fala sobre isso aqui. Então quem já me segue aqui sabe muito bem disso. Então isso é uma coisa que a minha filha com certeza não ouviu na minha casa, não aprendeu na minha casa. E obviamente eu sou totalmente contra. Não repreendi porque não estava comigo naquele momento. Eu não vi ela falando isso. Se eu tivesse visto, ela teria sido repreendida independente se foi gravado ou se não foi gravado, tá? Outro ponto. Bom, vamos lá. Foi falado que a minha filha fica menos tempo comigo. E de fato ela fica menos tempo comigo. Minha filha aprendeu isso na minha casa? Será? Acho que não, hein? Acho que não. Outro ponto engraçado é que eu... Bom, eu não vou passar o vídeo todo porque eu já passei isso lá no vídeo anterior, você pode dar uma olhadinha lá. Mas quando ele joga isso aí, jogando e devolvendo para Maíra, dizendo que será que a criança aprendeu mesmo isso aqui em casa? Será que a criança aprendeu isso aqui? Será que isso não foi de outro lugar que ela aprendeu? Será que isso não veio de outro lugar? E aí as pessoas, a torcida do Arthur, do BBB, foi lá e foi buscar a origem desse vídeo todo, foi buscar a origem disso. E aí o que foi que aconteceu, gente? As pessoas simplesmente descobriram o óbvio, né? Que a Maíra já tinha falado coisas muito mais indecentes na frente da menina. A Maíra já falou coisas assim, que não tem como a gente não deixar. E ontem eu já tinha reproduzido esse vídeo, mas vamos ter que reproduzir de novo esse vídeo. E vamos ter que reproduzir o segundo vídeo, que dessa vez aí apareceu lá, pipocando nas redes sociais, para a gente poder fechar esse argumento aí que o Arthur está colocando nas redes sociais. E aí vocês julgam por vocês mesmos o ponto aonde a gente quer chegar com relação ao que a Maíra fez hoje. Olha só. É imoral. O que é imoral, vó? Não vem com esse papo de novo. Chupar rola não é imoral, vó. É o marido. Olha, Que loucura! essa não é Isso é preconceito, vó. O que é isso, gente? Vá, preconceito. Essa tem mais. Que isso, vó? Preconceito Você tem sabe... mais. Vó, pelo amor de Deus. Deus fez a rola, Deus fez a xereca, Deus fez o sexo. É pra comer. Barriga feita pra comer.
negócio que vai em tudo que é lugar. Não, aí é que tá. O problema é que eles põem tudo quanto é lugar, mas não deveria ser em tudo quanto é lugar. Deveria ser mais privativo. Então, vocês ouviram aí ela falando umas indecências na frente da criança. Sim, ela tá falando aí, esse vídeo é antigo, tá? Esse vídeo não é de agora, esse vídeo é antigo. Ela fala de chupar rola, ela fala aí, né, que os homens deviam colocar as rolas em... Enfim, vocês entenderam o ponto, né? Vocês entenderam aí aonde ela quis dizer, que esse acesso devia ser mais privativo. Ela fala isso na frente da criança. Ela fala de rola, de chupar rola, ela fala de xereca na frente da criança. Pois é, ela fala isso na frente da criança. E, obviamente, esse não foi o único vídeo que as pessoas foram resgatar. Durante o dia de ontem, as pessoas já foram resgatar outro vídeo aí de Maíra, justamente com a filhinha dela, lá no jatinho de Primo Rico. Esse jatinho dele, o que é que ela faz? Ela incentiva a filha a falar uma certa... Vamos dizer assim, né? Eu não sei como é que eu poderia colocar isso em outras palavras sem que isso me cause maiores problemas jurídicos. Então eu vou passar o vídeo direto, que aí vocês entendem por vocês mesmos. Olha só. Só quer viajar de jato agora? Fala, nunca mais eu quero ver o normal. Nunca mais. Aí lascou, hein? Olha, Deusa. Olha. Gente, aqui tem uma pia. Aqui tem uma pia, é um banheiro ali. É um banheiro chique. Vai, deixa eu cobrir você. O seu assento. Pode levantar também, não? Pode. Pode. Então, foram resgatar esse vídeo aí de Sofia falando e Maíra incentivando ela a falar para Thiago Nigro que ela não queria mais viajar de avião comum, só queria viajar de jatinho particular. Então, gente, assim, né, o ponto que o Arthur coloca no vídeo, né, que não foi com ele que ela aprendeu a falar do jeito que ela falou ali pro cozinheiro e tal, as pessoas foram buscar e foram mostrar aí, foram provar. Se isso é o certo ou se é o errado, gente, se as coisas aconteceram desse jeito ou não, não dá pra gente saber exatamente. O que a gente pode falar é o que a gente tá julgando aí pelos vídeos. É pelo que a informação tá se apresentando aqui pra gente. É desse jeito aí que vocês estão vendo. Então, a partir desse momento aí, eu acho que já ficou bem claro que de onde vem, de fato, toda essa influência. Eu acho que já ficou bem claro de onde está vindo tudo isso, de onde vem esses argumentos e tal. Eu acho que falta, sim, aquilo que a própria Jenny falou, essa questão da superação. Parece que Maíra não superou essa história toda, parece que Maíra, de fato, não seguiu com a vida dela. Parece que Maíra, assim, ainda vive o resíduo e o resquício do relacionamento anterior. E aí hoje o que foi que aconteceu? Maíra postou um vídeo. Maíra postou um vídeo falando sobre respeito. E aí o que a gente tira de conclusão desse vídeo? Não tem como, a gente tem que falar desse vídeo, gente. Não tem como, eu tenho que colocar esse vídeo aí que Maíra colocou nas redes sociais dela, falando sobre respeito. Não tem como, gente, é impossível não falar sobre esse vídeo. Ela fala, ela coloca ali, ela faz toda uma produção para falar sobre respeito. Então, vejam aí Maíra Card falando sobre respeito. Eu acho que Maíra Card vai precisar ainda entender algumas coisinhas aí. A gente ainda vai buscar aí, né, o que foi que ela falou sobre o Arthur no passado, para vocês entenderem melhor o que é superação, né? Então, vamos lá. Respeito. Era só isso que ela queria. Talvez um pouco de fidelidade, de lealdade, mas era pedir demais. E olha que ela tentou de tudo. As coisas só mudaram quando ela entendeu que ninguém deve nada. Ninguém nos deve atenção, ninguém nos deve carinho, ninguém nos deve respeito, não nos devem nada. Ela finalmente entendeu. Entendeu que ela não pode controlar a forma como as pessoas a tratam, mas ela pode controlar quanto isso afeta. Ela aprendeu a controlar a presença dela. Como? Agora ela sabe.
Ela sabe que cabe somente a ela decidir aonde ela quer estar, aonde ela merece estar. E mais que isso, da onde ela deveria sair. E você, conhece alguém que já deveria ter saído de algum lugar? Ou esse alguém é você mesmo e ainda não saiu? Manda pra esse alguém, ajuda essa pessoa, tira ela daí. Vocês viram aí uma superprodução que ela fez, né? Onde ela fala de respeito. Esse vídeo aí, gente, acho que vocês entenderam exatamente respeito, aonde é que ela quis quis chegar com esse vídeo, né? Eu acho que vocês entenderam exatamente em quem ela está chegando com isso. Esse vídeo, obviamente, ela não chegou exatamente no Arthur. Ela não queria mandar esse vídeo pro Arthur. Ela mandou esse vídeo aí pra Jenny, porque afinal foi a Jenny que falou em respeito. Foi a Jenny que usou esta palavra. Então Maíra mandou um vídeo direto para ela. Maíra mandou essa resposta aí direto para ela. Então, assim, ela vai buscar a situação do passado. Esse vídeo, para mim, é só uma prova de que Mayra Card não superou o passado. De que Mayra Card ainda vive em função deste passado. Porque Mayra Card ainda tá ali. Mayra Card ainda é aquela pessoa que foi lá na época que Arthur entrou no BBB. Eu não vou fazer uma acusação leviana contra ela, porque eu não sou desse tipo de jornalista. Eu não vou fazer uma acusação leviana contra Mayra Card. Eu não vou falar sobre o sofrimento que ela teve ali, sobre a dor dela com relação às traições. Quem já foi traído sabe muito bem como é ser traído. Eu não vou falar sobre isso. Mas não tem como a gente não olhar para o passado, não tem como a gente não olhar aí para o comportamento dela com relação ao que aconteceu entre ela e o Arthur. Uma vez que foi ela quem deu o pé na bunda no Arthur lá em 2020, pouco tempo depois que a filha dos dois nasceu. E ela se reconciliou com ele pouco tempo antes dele entrar no BBB e deu o pé na bunda de novo pouco tempo depois que ele saiu do BBB. Eu acho que foi uns 3, 4 meses depois que ele saiu do BBB. Então, tipo, não tem muito o que pensar sobre, assim, o que tem ali por trás. Então, só para relembrar aí, Maíra pede respeito pelo que aconteceu e tal, mas ela precisa lembrar o seguinte, tá? Foi ela quem sofreu 16 traições, como ela mesma disse, e eu, assim, lembro na época que eu falei muito sobre isso aqui também, e ela foi num podcast, olha aí, ela foi lá num podcast e disse que o Arthur era vítima da sociedade, que ele também era uma vítima da sociedade por causa das traições. Olha a data dessa matéria, 12 de janeiro de 2022, o BBB 22 ainda nem tinha começado, o Arthur ainda era mera especulação. Mayra Card, que alterou o seu nome para Maíra com I, na época ela assinava com Y, tá? Viralizou na internet nos últimos dias. A coach criticou mulheres que dizem sentir falta dos ex-parceiros, mas que afirmam voltar por amor próprio. Ela que retomou o casamento com Arthur Aguiar após descobrir dezenas de traições do marido, inclusive com prostitutas, e enquanto estava grávida da única filha do casal, Sofia, de 3 anos, disse que, na verdade, essas pessoas são orgulhosas. As mulheres que me encontram na rua e falam, eu não vou admitir, eu amo meu marido, mas eu não vou voltar com ele porque eu me amo. Eu falo para ela, não é que você se ama, é que você tem orgulho. Porque se você se amasse, você não estaria fazendo isso com você. Disparou Maíra, que fez a declaração no podcast de Joel J no YouTube há 2 semanas. E a conversa, no entanto, viralizou agora. Segundo ela, as mulheres confundem os dois sentimentos. Você acabou de me dizer que está sofrendo, mas não volta. O nome disso é orgulho e não amor próprio. Amor próprio é fazer aquilo que te faz bem. E se te faz bem é estar com ele, é por orgulho que você não está voltando. Então, a gente confunde muito amor próprio com orgulho, garantiu. E aí, eu tenho amor próprio. Isso não é orgulho. Se ela botar na balança e ele fizer mal e não volta, mas não voltar por orgulho, porque se ama e acha que isso é amor próprio, e isso não é. É ego.
acrescentou Maíra no podcast. Então, assim, ela fala, ela confunde muito, mas muito os conceitos. Depois ela disse, meu marido, e não é defendendo, também é uma vítima da sociedade. Tem uma parcela de culpa, de responsabilidade, não poderia fazer o que fez, foi educado dessa maneira. A mesma mãe que educa a filha para ser uma princesa, educa o filho para comer o maior número de mulheres. Essa aí foi a que falou sobre o Arthur na época, tá? Só deixando claro aí. E sabe uma minha humilde opinião sobre esse caso aí? Seguinte, Maíra, não tem nada contra você, eu acho que você nem me conhece, nem sabe quem eu sou. Apesar de eu já ter falado muito de você na época que você estava no BBB, lá em 2009. Talvez você nem lembre dos e-mails que eu mandei lá para você e tal, falando, pedindo entrevistas. E acho que você nem lembra muito disso, né, Maíra? Mas eu lembro, eu não me esqueço disso, tá? Na época, eram vários portais independentes que eu trabalhava na época, escrevendo matérias e reportagens. Acho que você nem vai lembrar. Mas, enfim, você talvez não me conheça, talvez nem lembre de mim. Mas, assim, eu vou ter que concordar com a Jenny quando ela fala que talvez você precise superar um pouco esse passado, talvez você precise deixar um pouco esse passado de lado, talvez você precise deixar um pouquinho isso aí de lado. Eu sei que o trauma da traição é muito difícil de passar, eu entendo isso, e você já deixou bastante claro que você é traumatizada com isso quando você deu uma entrevista e disse que você pegou o celular do seu atual marido e apagou todos os contatos de mulheres que tem lá. Tudo bem que você tenha feito isso, tudo bem que você tenha essa insegurança, mas se você também continuar mantendo essa insegurança, se você continuar toda vez que você ter um problema com o Arthur e resolver isso na internet, ao invés de procurá-lo e ter uma conversa, não quer falar com ele, procure o advogado dele, procure lá conversar, chame seu advogado, chame o advogado dele. Eu acho que esse é o tipo de caso que você pode falar com ele na justiça. Se você acha que o Arthur lhe deve alguma coisa relacionado a dinheiro, relacionado à carreira, pegue as notas do que você fez por ele e cobre isso dele. Vá na justiça, cobre dele. Se você acha que você realmente deve cobrar isso dele, cobre. Agora sim, eu vou ser sincero com você. Se você fez por amor, como você disse que você fez por amor, se você disse que você sustentou a família, como você mesma admitiu, então você não tem o que cobrar dele. Você fez porque você quis. Você fez por amor. Você fez porque você amava aquilo. Você fez porque aquilo era o que mais importava para você. Ainda que fosse só por aquele momento. Então, eu acho que o que você está querendo, Maíra, era só chamar a atenção. E essa situação pegou mal para você, não pegou mal para o Arthur. A gente já sabe o histórico do Arthur com relação a relacionamentos, essas coisas. Agora que ele está tendo uma vida um pouco mais regrada e estável com relação a isso. Mas a gente já sabe o histórico dele. Mas a gente também sabe o seu histórico com relação a esses problemas. Talvez você realmente não lembre muito de mim, o jornalista que ficava mandando e-mails, querendo falar declarações aí da época do BBB. Quando você participou lá em 2009, 15 anos atrás. Mas tô dando esse conselho aí pra você, viu? Se você realmente tem algum problema sério para resolver com o Arthur, não é na internet que você vai resolver. Chama o seu advogado, eu acho que o seu atual marido aí, isso não é um problema para você. E converse lá com o seu advogado, chame lá, dialogue com o advogado de Arthur, e aí vocês resolvem, e aí vocês chegam a uma conciliação. Talvez cheguem a um termo que seja melhor para o filho de vocês, para a criança, porque no final de contas é a criança que importa, não é você, não é ele, é a criança que está no meio dessa situação. E aí vocês precisam chegar num consenso, porque é a criança que sofre no final. E quem é filho de pai separado, como você mesma disse, é complicado de lidar lá, porque a criança acaba passando por situações que talvez ela nem precisasse passar se os pais fossem um pouquinho mais unidos nessas horas, tivessem um pouquinho mais de concordância também nessas horas. Fica aí essa reflexão para você. Agora, né, vamos evitar de ficar falando e jogando essas coisas na internet, essas acusações. Isso é bom para mim, isso é bom para a gente que trabalha com isso, porque você está alimentando a gente. Mas você pode ter certeza que o Arthur nem respondeu. Eu fui dar uma olhada no perfil dele, mandei ali mensagem e tal.
Até agora não me responderam absolutamente nada. E eu acho que nem vai responder, né? Enfim, eu acho que nem precisa. Mas vamos dar uma girada aqui, né? Já perdeu muito tempo falando dessa história aí do Arthur. Vamos lá falar da Deolane e do Fiuk. Vocês lembram lá de tudo que aconteceu com a Deolane e o Fiuk, né? Vocês lembram lá da história do Fiuk com a Deolane, que a Deolane na sexta-feira colocou aquilo lá no Fofocalizando, chamou ele de príncipe e tal, e aí depois disse que os homens hoje estão mais para princesas e tal, enfim. Lembra lá de toda essa declaração. E aí o Fiuk, no final de semana, deu aquela declaração que não ficou muito legal, né? Aquela declaração ali que foi bem complicada. E aí depois disso aí, o que foi que aconteceu? Hoje a situação o Fiuk resolveu aparecer, né? Aliás, não foi só ele que apareceu. A doutora Deolane fez uma live hoje com uma série de denúncias ali, uma série de coisas pro Fiuk. Inclusive, ela acusou ele de importunação. Eu acho que ela quase falou ali aquela palavra com S, que eu não tô querendo falar muito, por responsabilidade jurídica. Então, a gente não vai falar esta palavra, mas eu acho que vocês vão entender aquilo que ela quis dizer na live dela. Depois, ela disse que ele era um cara chato e que lá no rancho do Carlinhos Maia foi que ela conseguiu transformar ele num cara legal, para ele deixar de ser a vítima e se portar como um cara melhor, e que depois ele fechou um contrato milionário por causa da ajuda dela, da intervenção dela e tal. Aquela mesma história, lembra lá que uma vez eu contei para vocês aqui do empresário que falou, do empresário lá, que da Deolane e tal? Então ela contou uma história bem semelhante também. Então eu vou passar o trecho da live aí da Deolane. Acho que a live dela foi uma live de uns 20 minutos hoje à tarde. E ela fez essas acusações aí. Desses 20 minutos eu tirei 5, que são para mim os mais importantes. Então vamos lá mostrar aí a Deolane falando lá do Fiuk. Vamos lá começar pelo primeiro trecho. Olha só. Aparecendo. Eu vou para onde eu gosto. Então chega de desespero. Cria a sua história de novo. Mostra quem você é. Resgata aquele menino que eu conheci, que eu abracei, que eu falei coisas boas e que disse que sofreu tanto na vida. Traz isso. Não tenta agora no segundo tempo, na prorrogação do segundo tempo, montar em cima de mim. Não vem. Eu odeio vítima, eu não tenho dom pra vítima. E eu odeio alguém se fazer de vítima em cima de mim. Não sou boa. Não sou um anjo, tenho falhas, defeitos, sou ser humano. Perfeito foi Jesus Cristo. Mas eu não me aproveito de ninguém, tá? Eu não me aproveito de ninguém. Então, não tenta se aproveitar de mim e falar mentiras. Eu nunca te iludi, eu nunca te dei um beijo, nunca foi mais do que isso. Quando as câmeras paravam, cada um ia pro seu lado. Quando eu te chamei pra conversar, quando você me chamou pra conversar, fala na minha cara que você não me quer. Eu falei, eu não te quero. Eu não quero você. Tá? Quando você ficava, o vítima, o bonzinho, me mostrando as mensagens das menininhas se humilhando por você, eu falava o quê? Deixa eu falar com ela, amigo. Deixa eu falar, eu explico. Fala que é brincadeira, fala que é conteúdo. Aí agora você quer vir dar um de bonzão? Do menino bonzinho, coitadinho, e a víbora sou eu, a aproveitadora? Todos os dias que você tava comigo, você via meu engajamento, você via quanto batia meus stories. Todo mundo vê, eu não fico postando todo dia igual uma babaca, porque pra mim isso é irrelevante. Eu quero pessoas aqui que realmente gostam de mim. Eu não sou que nem você, emocionado. Nem parece, o menino que nasceu no berço da fama tá com emoção agora, amigo? Com 33 anos no rabo? Você tá achando que eu sou o quê? Otária? Você tá achando que você se fingir de coitado? Eu o quê? A gostosona, a sedutora, a tiazinha dos anos 2024. A tiazinha iludindo o pobre menino. Logo você que se diz o comedor que comeu todo mundo. Que as mulheres choram atrás de você. Ai, agora eu sou a menina má. Eu, Deolane, que não dou preguiça pra quase ninguém. Eu. Fala aí, amigão. Agora você fala qualquer merda que você quiser na internet. Faz o que você quiser, tá bom? Faz o que você quiser. As portas estão
o caminho está aberto. Mas saiba que vai ter consequências, tá bom? Gente, um beijo, obrigada. Vou trabalhar, não vivo de brisa, tá? Eu vivo de trabalho. E aos poucos a gente se fala. Hoje eu já fiquei... Bom, vocês viram aí, esse foi o final da live, tá? Mas eu joguei logo essa parte aí, por quê? Essa parte, ela fala especialmente aí sobre a diferença de idade dos dois, né? Que é uma diferença pequena pra quem acha assim que, nossa, que grande diferença de idade. O Fiuk não tem 33 anos, tá? O Fiuk tem 36. Ela tem 39, então uma diferença de 3 anos apenas. Rememorando aí pra quem tá meio por fora. Deolane e Fiuk se conheceram no rancho do Carlinhos Maia, quando o Fiuk foi lá convidado pelo Carlinhos Maia para participar do reality dele lá, o rancho do Carlinhos Maia. E aí todo mundo achou que Fiuk e Deolane estavam tendo um namorico. Sim, todo mundo achou. Aquilo deu um super engajamento na internet, como ela mesma disse aí, que durante as câmeras ligadas ali, os stories rolando ali, o engajamento era lá em cima e que o Fiuk tinha ficado interessado nesses números, porque isso realmente era um engajamento muito grande e que isso realmente levantava muito a moral dela e levantava muito a moral dele, que estavam ali todos juntos e tal. Ok. Tudo bem, isso aí eu até consigo compreender, porque afinal, a gente que trabalha muito com essa parte de internet, essa parte de rede social e mídia, YouTube e tal, a gente depende de fato do engajamento, a gente depende de número, a gente depende de quantas pessoas clicam, a gente depende de quantas pessoas estão assistindo, a gente depende de quantas pessoas estão comentando, quantos likes tem determinada coisa e tal, a gente depende muito disso. Porque isso é aquilo que a gente vai vender para os nossos anunciantes, é isso que a gente vai vender para os nossos parceiros ali, e é isso que eles vão comprar da gente. Essa é a credibilidade que a gente vende. Então o Fiuk, obviamente, ficou interessado nisso, porque afinal isso vende, e vende muito. Ela se refere a isso, que eles se conheceram lá, e aí pintou esse clima, mas esse clima que pintou entre eles era encenado, não era um clima verdadeiro, não era aquela coisa. Só que os fãs aqui fora levaram isso a outro nível, e eles meio que tiveram que ficar fingindo isso. Então ela vai e ela diz que isso foi crescendo dessa maneira. E aí, o grande problema dessa história é justamente o fato de que nenhum dos dois, e aí eu vou colocar a culpa nos dois, tá? Tanto na Deolane quanto no Fiuk, tá? Isso aí é culpa dos dois. Dos dois. Porque por mais que a Deolane tenha dito pro Fiuk, offline, tá? Fora das câmeras, que ela não queria o Fiuk, que ela não queria nada com ele, tal, ela disse, como ela bem disse nesse trecho aí, ela disse fora das câmeras, ela não falou na frente das câmeras para todo mundo. Então, na frente das câmeras, aquilo que a gente estava vendo, a gente imaginou que sim, estava rolando algo entre eles. E isso foi o que foi vendido pro público. Fiuk fez música para Deolane, Deolane deu uma guitarra de presente pro Fiuk. Então, assim, o que é que a gente ia pensar sobre o que estava acontecendo ali entre os dois? Pode ser um amigo dando um presente para outro amigo? Pode. Mas não é isso que se pensa normalmente de uma relação de homem e mulher, como estava sendo vendido ali. Numa relação de amizade entre um homem e uma mulher, da maneira como foi colocado. Estou dizendo que está certo? Não, não estou dizendo que está certo. Não, também não estou dizendo que está errado, tá? Estou dizendo que a forma como eles dois colocaram essa situação é que deu a entender isso, tá? É isso que eu estou afirmando. A forma como eles colocaram. Então, isso foi o que o Léo Dias pontuou lá no Fofocalizando e gerou toda essa confusão. E aí a Deolane teve que responder isso e ela respondeu com esse outro trecho. Olha aí o que a Deolane respondeu no outro trecho que pra mim é o mais importante aí dessa live dela. Olha só. Cair do céu, das naves espaciais descer e o ZT falar com você o que você tem que fazer, caralho. Você quer vir me tirar de trouxa, me pegar pra otária com 36 anos? Caiu o engajamento?
Experimentou, né, o sabor da mídia, da glória de ser o bonzinho, porque você sempre foi tirado como vítima e sonso. Aí a gente construiu um Fiuk legal, um Fiuk da hora e a máscara caiu, né? Aí você experimentou isso, o poder bom de ganhar um dinheirinho na internet, do engajamento. Aí viu que caiu, né? Aí agora você tá caçando assunto comigo? Olha todas as entrevistas que eu dei, que eu falei de você. Se todas eu não falei bem de você, todas. Quando você foi lá em casa, a gente conversou no dia que eu te presenteei com a guitarra. A gente deu um abraço, eu fui sincera com você, eu te abracei. Escutei todas as suas dores, conversei com você, te ensinei. Falei o quê? Amigo, para de ser besta. O povo tá falando mal de você, solta o link. Quantas vezes eu digo, meu amor, não é assim que faz desse jeito. Não deixa a internet te consumir, consuma a internet. Quantas coisas boas eu te falei, moleque? Quantas? Qual foi o dia que eu te dei um beijo? Qual foi o dia que eu te dei uma esperança? A não ser os conteúdos que a gente gravava e que a gente conversava antes. Nossa, tá uma novelinha, tá legal, todo mundo tá gostando. E quando eu vi que tava passando os limites, eu falei, acabou isso daí. Passei 3 dias no rancho e vim embora pra São Paulo. Porque você até cena de choro você quis fazer dentro do quarto. Você queria essa exposição? Você queria essa mídia, esse engajamento? Pronto, teve. Teve aí sua semana de glória. Depois você arruma outro conteúdo, porque não vem com o meu nome, tá? Eu não sou menina, eu sou mulher. Eu já te falei inúmeras vezes. Eu sou menina, eu não sou menina, eu sou mulher. Eu não me iludo se alguém vem de família rica, se alguém vem de família artista. Eu não vivo nem no meio de artista, pra você ter noção. Eu vivo no meio de pessoas... Tem outro trecho, gente, que assim, como esse trecho foi muito mais pesado, eu nem consegui pegar direito, que foi... Esse trecho passou na televisão, tá? Que foi o trecho onde ela fala que ela foi pro rancho, que ela não conseguiu ficar nem 3 dias, porque o Fiuk foi lá no quarto, meio que importunou ela. Mas a gente tem isso aqui registrado de outra maneira, né? Vamos dar uma olhadinha nisso aqui. Vamos lá, dar uma olhadinha aqui na matéria, porque afinal eu não vou deixar de falar essa história para vocês, não vou deixar de mostrar isso para vocês. Mas enfim, é o que eu falei e vou continuar sustentando aqui com relação a Deolane e o Fiuk. O erro aí foi dos dois. Olha aí o que a matéria diz, olha aí o que a matéria tá apontando pra gente, tá? A matéria tá apontando o seguinte: Deolane detona Fiuk e diz que foi agarrada à força por ele enquanto dormia e chama ele de babaca. Deolane quebrou o silêncio sobre o que teria acontecido com Fiuk enquanto dormia durante o evento de Carlinhos Maia. A advogada revelou que nunca houve um relacionamento entre os dois e que o combinado era apenas fingir um affair para gerar conteúdo. A situação saiu de controle quando ele supostamente a agarrou durante o sono na casa da Barra. Para de ser babaca, disse ela. Ele negou que teria assediado a ex-amiga. A viúva se pronunciou numa live nesta terça-feira em seu Instagram. Deolane ficou incomodada por ter levado a culpa de dar um fora no filho de Fábio Júnior. A confusão tomou novas proporções após a advogada divulgar uma troca de mensagens com Fiuk, que parou de segui-la nas redes sociais. Quando eu quis encerrar o assunto, eu passei a ser a vilã da história, reclamou ela. Você tentou me agarrar lá no rancho, amigo. Eu tava dormindo e eu fui dormir na rede às 10 da manhã. Eu sempre ficava na casa da Barra até o final. Fiquei 3 dias e eu vim embora porque você tava me incomodando. Chato, iludido. Então, para de ser babaca, faça a sua história, para de ser vítima, para de ser palhaço, para de ser moleque. Você tem 33 anos, babaca. Você não tem 18. Você não vai montar em cima de mim. Eu não sou otária, não sou a vilã da história, não. Detonou a ex-fazenda. Então, assim, tá aí registrado para vocês o que a Deolane falou com relação ao Fiuk, do que o Fiuk teria feito ali, que o Fiuk teria meio que importunado ela e tentado forçar a barra para alguma coisa. E, de novo, eu vou repetir para vocês. O erro nessa história aí é dos dois. Já que eles sabiam que isso poderia sair do controle, então não deveria nem ter começado. Para começo de conversa, né? Não devia nem ter feito isso. E, obviamente, Fiuk vai lá e se pronunciou.
ele também fez uma live ao mesmo tempo lá no Instagram, aonde ele disse que nada disso aconteceu e que as coisas não foram desse jeito. Só que eu achei a live do Fiuk um pouquinho mais... porque a Deolane, ela foi muito direta no que ela falou. Ela fez acusações ali contra o Fiuk muito mais claras. Mas ele não, ele foi muito mais, como eu posso dizer, muito mais genérico no que ele falou. Então vamos ver o Fiuk falando. Ele falou 2 vezes. Ele fez um story e fez essa live. Olha só. Eu continuo na boa. Agora uma coisa eu preciso falar pra vocês, gente, que é sério, que é de verdade, assim. Eu não sou perfeito, já dei meus vacilos, como todo mundo na vida, mas assim, eu luto todos os dias, meu, pra respeitar as pessoas, sabe? As mulheres, tudo. Então, assim, pô, todo mundo que tava na viagem, cara, o próprio Carlinhos, o Lucas, todo mundo que tava com a gente o tempo inteiro. A Deolane, eu não sei o que ela queria no fundo, não sei se ela queria que eu fosse pra cima dela e ela tá inventando essa história, porque de verdade, eu nunca fiz isso. Eu respeitei, mano, várias pessoas escutaram na casa da boca dela o quanto eu sou respeitador, que eu não tentei, mano, que eu não invadi o espaço dela em nenhum momento, porque isso é uma coisa minha, eu gosto de respeitar, eu gosto de dar o espaço do outro. Então eu só fico triste de, sei lá, dela querer me fazer mal de algum jeito, tá ligado? Isso não me entra na cabeça, assim, eu fico falando, caramba, como é que uma coisa tão gostosa, uma coisa tão leve... Como é que uma coisa tão gostosa, uma coisa tão leve... Mais tarde eu volto aí, mas é uma pena, cara, eu não consigo ficar com ódio no coração, não, mas fiquei preocupado, porque isso é uma coisa muito séria, né? Isso envolve, isso envolve muita coisa, então... Só isso que eu fiquei chateado, assim, de inventar a história, de ir pra cima. Isso realmente, de fato, eu não fiz, meu. Imagina, de jeito nenhum. Então, enquanto a gente tá na brincadeira, fazendo resenha, é engraçado. Agora, fazer um negócio desse pra me, sei lá, pra me pegar de algum jeito, ou pras pessoas acharem umas coisas, achei meio pesado. Mas tá bom, eu continuo... É isso, mano. Eu não tô entendendo porque tudo isso tá acontecendo, meu familiar, de verdade mesmo. Era pra ser tudo tão leve, tudo tão gostoso. Não tô entendendo. Mas é isso, eu acredito muito em Deus. Tomara que tudo tenha um propósito e que tudo isso seja Leve não foi, né, Fiuk? Leve não foi, você pode ter certeza que não foi, né? Porque se tivesse sido leve, Deolane também não teria a reação que ela teve, né? Eu acho que Deolane não gostou. Vamos ser sinceros, você não gostou da forma como a Deolane se referiu a você. Deolane se referiu a você como princeso. Princeso, você sabe, é um termo pejorativo para meninos, para homens que são chatos. Ela falou isso. Para homens que são muito exigentes, inclusive afeminados. Ela se referiu assim a você. Depois ela corrigiu, ela disse que não estava falando no sentido pejorativo, mas aí já era tarde demais. Você não gostou da forma como a Deolane se referiu a você. Tudo bem, você está no seu direito de não ter gostado, mas ela também já tinha falado aquilo. Quando eu vi no Fofocalizando ela falando aquilo, eu disse, ih, já deu merda, né? E aí quando você deu aquela declaração no story, você também levou a coisa a uma proporção muito maior. Agora você pode ter certeza que diante do que a Deolane falou, leve não foi, né, Fiuk? Leve não foi. Você pode ter certeza que não foi. Se tivesse sido leve, vocês não estariam discutindo via internet até esse momento. A Deolane não estaria te ameaçando de processo uma hora dessa. Então, assim, leve não foi, tá? Leve não foi. E aí ele fez essa live, vocês perceberam que ele foi muito genérico, ele entendeu que isso aí, de fato, é algo muito complicado, é algo muito sério, que pode causar, pode até levar ele para... Vamos ser sinceros, né? Assim, eu não queria falar esta palavra, mas enfim, pode causar um dano muito mais sério para a carreira dele. E aí ele depois fez outro story repetindo a mesma coisa. Então vou passar de novo esse outra história aí dele falando a mesma coisa. Aí, eu vou guardar o lado bom dessa história toda. Como eu falei na live aí, eu só não gosto de, sei lá, de diminuir ninguém, de inventar história. Fiquei chateado, vou falar um negocinho ali pra dar uma sujada na pessoa também.
Isso eu acho baixo astral. Mas, sei lá, se isso são coisas do passado dela, coisa não sei se é uma forma de se defender, não sei o que é. Mas é isso, gente, putz, é uma pena, velho, era tão gostosinho, mano, era uma brincadeira tão leve, que eu não sei onde é que se perdeu essa história toda. Ah, é foda, viu, mano? E eu não vou ficar aqui descendo a lenha, falando um monte de coisa que eu podia falar, porque no fundo, velho, eu tenho carinho por essa mulher, mano, entendeu? Eu acho mó legal tudo que a gente passou. Eu não vou deixar, pelo menos na minha história, isso ficar pesado, cara. Porra, foi muito legal. Não vai ter esse final triste pra mim, entendeu? Eu só não quero que invente história. Então eu só falei aqui pra né, desmentir isso aí, mas de resto, meu, pô, tá suave, deu. Relaxa, mano. Tamo aí, entendeu? Você vai bater cabeça sozinha. Você quer que eu te odeie, mas eu não vou te odiar. Eu fico mal. Tipo, eu fico triste, meio por você, assim, umas coisas também por mim. Mas no geral eu olho e falo, cara, como é que você... Ah! Mas tá bom, velho. Celebre quando alguém... Termina o story falando sobre gratidão. Mas... ele colocou um vídeo aí motivacional sobre gratidão, mas não é dessa gratidão exatamente aí que eu tô falando pra vocês. Desta gratidão aqui, né? Onde ele fala aí do engajamento que ele teve, né? Mais de 1 milhão de views aí nos stories dele, o engajamento. Que inclusive mostra o ponto que a Deolane falou antes, né? Que era o que ele queria. A Deolane disse que assinou o contrato de publi e tal por causa dela, por intermediação dela. Então, assim, querendo ou não, um acabou tirando proveito do outro. E querendo ou não, gente, o erro aí é dos dois. Se de fato eles não queriam isso, se de fato eles não queriam que tivesse chegado a esse nível, o Fiuk parece que queria, mas ela não. Então ela devia ter deixado isso claro, não para ele fora das câmeras, ela tinha que ter deixado isso claro na frente das câmeras. Não devia ter permitido a aproximação que levasse a uma dupla interpretação. Não devia ter feito nada disso. Porque se ela tivesse feito isso, tivesse colocado esse ponto ali, ninguém estaria pensando outras coisas dela nesse momento. Às vezes, e fica essa lição aí para Deolane e para o Fiuk, a interpretação, a forma como você está vendendo as coisas, faz toda a diferença. Vamos dar uma girada aqui? Vamos falar da Márcia Fu. Márcia Fu, ela não teve tanto tempo ali depois que o BBB, que a Fazenda acabou, né? A Márcia Fu, ela basicamente saiu da Fazenda, ela foi 3º lugar na Fazenda, e ela não teve tempo ali pra digerir as coisas, ela não teve tanto tempo ali pra conquistar ali, pra, enfim, ganhar o tempo dela e tal. E ontem ela fez uma participação lá na Blogueirinha, no De Frente com a Blogueirinha. E aí deu umas declarações super engraçadas ali. E a gente selecionou algumas aqui pra gente dar uma risada junto com ela. Mas teve uma em especial que ela falou da Kay Alves, que é o que tá dando o que falar. Olha só, vamos lá ver algumas sobre o Radamés. Você deu em cima do Radamés como uma leviana qualquer? Para começo de conversa, eu não sou uma leviana qualquer. Não sou. Gente, ela relembrou aquela cena da Fazenda, né? Que o Radamés falar, acho que não foi nem o Radamés que acusou, eu esqueci quem foi que acusou ela, e aí ela disse que ela não era uma pervertida, ela olhava pra câmera e tal, sério, ela imitou a cena, foi maravilhoso de ver. E aí depois ela fala sobre atleta de alto desempenho, olha só, vou ter que passar alguns outros trechos, olha só. E quanto tempo você ficou jogando? Eu joguei 20 anos. 20 anos. Tem idade? Não, eu parei mesmo por causa da cirurgia no meu joelho e no meu ombro. Que eu tenho 3 pinos no ombro e meu joelho mal consigo andar. Porque a cartilagem desgastou toda. De tanto desgaste com salto. Desgaste. E é uma coisa normal de acontecer, né? Com um atleta de alto rendimento, assim como eu fui. Sim. De alto rendimento? Uma atleta de alto rendimento. Sou eu, Queen. A Kay Alves, ela
É de alto rendimento? Não muito. Não é muito? Não. Porque ela joga diferente de você? Sim, não é que ela joga diferente. Ela fica só sentada? Não, na verdade, eu posso ser sincera? Sempre. Eu não conheço muito aqui jogando. Ih, não concordou lembro. só por concordar. Pronto. Isso aí foi o suficiente, gente, pra levantar aí. A Kay Alves ficou pé da vida com essa resposta da Márcia Fu. Gente do céu, ficou pé da vida. E aí, o que foi que Kay Alves fez hoje? Olha aí o que Kay Alves fez, né? Eu vou ter que postar, eu tenho que mostrar esse vídeo aí pra vocês. Kay Alves hoje acordou e postou uma série de stories ali, dizendo tem que tirar o som, porque afinal tem música, mas tem que postar o som ali dizendo que ela estava indo para os Estados Unidos jogar, porque ela é uma inútil. Olha aí o que foi que Kay Alves disse, olha só aí. Indo dormir porque ela é inútil. Entendedores entenderão. E aí ela mostrando aí as medalhas, mostrando as coisas dela aí. Ela tava muito pé com a Márcia Fu. Muito pé da vida aí com a Márcia Fu. E ela mostra ali, a música que ela coloca é justamente mostrando aí, olha. Agora rumo aos Estados Unidos, porque eu sou ruim demais no vôlei. Sério, isso aí mexeu com a internet. E aí hoje a coisa começou a sair do controle também. Sério mesmo, a coisa foi saindo do controle. E aí a Márcia Fu ali foi responder. Olha aí a sequência de coisas que foi aparecendo ali. Gente, que eu ri pra caramba quando eu vi isso aí. Porque a Márcia Fu, você não tem que levar ela muito a sério. Porque ela é assim mesmo. Rumo aos Estados Unidos, porque eu sou ruim demais no vôlei, né? Ai, ai. Blô Soares, Kay, tu vai para os Estados Unidos para ficar sentada? A Márcia disse que assim não rende nada. Márcia Fu, vamos combinar, né, blogs, que eu não falei que ela é ruim. Quem falou foi ela mesma. Pronto, gente, bastou isso aí. Aí a Kay falou, a Kay ficou pé da vida com a Márcia Fu e tal. Quem diria que Márcia Fu, depois de quase 6 meses, mais 6 meses depois de sair da Fazenda, ainda ia render bastante depois. E ainda ia conseguir render uma polêmica e uma coisa, só falando da Kay. Só falando aí que a Kay não joga nada. Sério, eu ri bastante desse momento, gente. Eu juro pra vocês que eu ri muito. Ri pra caramba. E ainda teve muito mais. Não foi só isso não, tá, gente? Teve outros posts ali. A Kay depois apagou os posts, tá? A Kay depois foi lá, apagou os posts, porque eu acho que ela viu que pegou muito pesado e que não precisava pegar pesado e tal. E aí depois até a Márcia colocou assim, tá bom, vai avisando. Fui respeitosa até por quem sabia quem era a pessoa. Muito sucesso pra ela e treino. Sério, foi muito, mas muito engraçado de ver, gente. Foi muito engraçado mesmo de ver. Sério mesmo, eu gostei. Eu vou ser sincero com vocês. A Márcia Fu, ela rende até agora. Fazenda acabou, vai fazer, assim, 6 meses que Márcia saiu da Fazenda, mas ela continua rendendo. Uma pena que ela não teve, assim, um pós-Fazenda pra explorar esse lado dela. E assim, o SBT acaba que a gente não vê muito a Márcia Fu, porque ela fica muito restrita ali a São Paulo, que ela tá naquele programa Tá Na Hora, e aquilo é muito restrito a São Paulo, e a gente não consegue ver Márcia Fu render tanto, porque é só lá, só São Paulo, a gente não vê, o resto do Brasil não vê. Mas eu vou ser sincero com vocês, Márcia Fu rende. Deviam explorar mais esse lado da Márcia Fu, deviam explorar mais essas declarações dela, iam ver o quanto ela rende. Grande conquista, só pra gente terminar. Grande conquista hoje, vai ter a formação da zona de risco. Lisiane e Anne brigaram bastante hoje, inclusive Lisiane acusou a Anne de mentir, de armar contra ela. Foi o maior barraco que rolou hoje à tarde. E aí, de novo, o Guipa já tá chateado com o Haddad, tá cansado do Haddad ficando no mesmo assunto e tal. E até onde eu vi, as duas ainda não tinham entrado em consenso sobre quem elas iam indicar. Mas me parece que elas vão no Rambo. Me parece que agora, antes
de eu começar o programa aqui com vocês, elas estavam conversando, e aí elas meio que já acertaram de ir no Rambo. Mas enfim, isso aí eu te conto no próximo vídeo. Beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.